Muita gente me pergunta o que é SaaS, o que é Software as a Service. Em inglês é essa sigla, em português seria algo como software como serviço. Mas assim, não é uma metodologia de desenvolvimento, nada disso, tá? É um modelo de negócio. É literalmente uma forma da gente fazer uma alocação num software. Antigamente, como é que funcionava software? Se a gente fosse pegar lá atrás, a gente licenciava ou comprava um software. Então a gente literalmente, quando compra o Windows, a gente compra uma licença de utilização do Windows. Isso é um pouco diferente do modelo de Software as a Service moderno. Como que é o Software as a Service moderno? A gente literalmente paga uma assinatura para ter acesso a um sistema web. Como assim web? Ele está hospedado na nuvem e a gente paga uma assinatura para a gente ter acesso a ele e poder usar as ferramentas que ele disponibiliza. O que é massa desse modelo de negócio? É que é o seguinte, imagina que eu cheguei, peguei aqui esse cubo mágico, construí ele, cada bloquinho eu construí ele, e eu peguei e eu decidi que agora eu quero alugar cada bloquinho dele como se fosse um imóvel, como se eu tivesse um prédio de 3 andares e eu pudesse alugar cada um dos apartamentinhos. No caso do SaaS, qual que é a grande vantagem? Eu posso construir esse imóvel, só que diferente de um apartamento que tem um número limitado de locatários, ou seja, tem um número limitado de apartamentos que eu posso alugar, no SaaS não. A chance de eu escalar isso é muito alta. Então é como se eu construísse um prédio que tem infinitos andares, como se eu pudesse ir colocando cada vez mais cubos, cada vez mais locatários, cada vez mais clientes. Então eu posso alugar para quantas pessoas eu conseguir. Isso é a escalabilidade que um SaaS pode trazer. E por isso que é um modelo de negócio tão estratégico e tão bom. Porque eu literalmente tenho o custo de construir uma vez, eu posso ter um custo de manutenção ou de atualizações, porém eu posso alugar para quantas pessoas eu conseguir. Eu não estou vendendo um apartamento, ele continua sendo meu. Porém, eu estou alugando ele para o maior número de pessoas e essas pessoas estão usando o meu serviço. Isso é o SaaS. Então, basicamente, como modelo de negócio, é uma forma de eu construir um software e alugar ele. E por isso que é interessante a gente ver o mercado hoje tendo SaaS de diferentes formas. Se a gente fosse segmentar, para você entender um pouco mais, a gente teria os SaaS B2B, que são de empresa para empresa, e a gente teria o SaaS B2C, que seria de empresa para consumidor final. Deixa eu dar uns exemplos. Um SaaS B2C, a gente está falando de Canva, onde a maioria dos usuários finais não são negócios em si, são microempreendedores individuais, são pessoas finais. Então é um SaaS quase B2C ali, entendeu? Mas a maioria, a vasta maioria do mundo de SaaS é conhecido por ser SaaS B2B. Ou seja, empresas para empresas. Um sistema de CRM vende para quem? Para empresas que querem gerir vendas. Um sistema conversacional para empresas que querem atender. A gente vai falar do meu caso, sou fundador e CEO da The Members, uma área de membros, que começou como um SaaS. E basicamente o que a gente faz nesse SaaS? A gente aluga plataformas educacionais para criadores de conteúdo e empresas de educação. Então a gente literalmente permite a criação de pessoas que queiram criar conteúdo e fazer uma plataforma própria de conteúdo white label, a gente permite fazer isso através de uma assinatura conosco. Isso pode ser pago de diferentes formas. Existem alguns tipos de marketing e modelos de monetização para SaaS. Quais são? O primeiro deles eu chamo de freemium. O que é o freemium? Ele tem uma parte gratuita bem generosa e que não vai ser cobrado, vai sempre ser gratuita aquela versão. Por exemplo, quando a gente entra no Canva, você consegue criar uma arte no Canva. Existem algumas pequenas limitações e essa pequena limitação que cobra uma assinatura. E essa é a parte premium. Então a gente tem uma boa parte gratuita e a gente tem uma boa parte paga. E para liberar a parte paga, a gente tem que fazer esse pagamento de assinatura. Isso é o freemium. Esse é o primeiro modelo. Uma outra estratégia que existe também é o tal do trial. O que é o trial? É o teste gratuito. Então, antes de eu chegar aí pagando, antes disso eu faço um teste gratuito de 7, 14, 30 dias de utilização e depois já cobra automaticamente no meu cartão. Isso é o modelo de trial. No Brasil, o trial não tem tanto sido case de sucesso. Ele não tem sido tanto esse case de sucesso no Brasil. A gente tem visto mais modelos de cobrança normal ou freemiums, ou o terceiro item que eu quero trazer para vocês, que é um SaaS High Ticket. O que é um SaaS High Ticket? Basicamente, eu chamo assim, aqueles modelos de SaaS que você vai ser agendado, vai ser colocado em uma call individual, e nessa call individual você vai ser convertido para um plano de ticket mais alto. A gente está falando de produtos de 6, 10,
15, 20, 30, 40, 50 mil reais já pagos de antemão na primeira assinatura. Esse é o modelo de SaaS High Ticket, que exige times comerciais, que exige um funil de aquisição específico para capturar leads qualificados, que exige todo um processo nessa jornada de aquisição de clientes. Esse é o modelo do SaaS High Ticket. Inclusive, foi um modelo que a gente conseguiu sair ali do primeiro milhão no ano de faturamento e chegar nos primeiros 10 milhões ao ano de faturamento. Foi migrando desse modelo de trial e indo para o modelo de SaaS High Ticket. É uma coisa que eu recomendo bastante, é aproveitar a oportunidade de SaaS High Ticket no mercado, porque ainda existe uma grande oportunidade, uma grande brecha para quando tem um trabalho bem feito, específico e qualificado, operar um SaaS no modelo High Ticket. O que é um SaaS no modelo High Ticket? Até para afunilar mais ainda. É literalmente eu ter, por exemplo, se eu cobro 10 mil, eu tenho 3, eu tenho 2, eu tenho 4 mil para pagar em anúncio para trazer aquele cliente comprador. Ou seja, se eu vendesse uma assinatura de 500 reais, eu poderia gastar até quanto para trazer esse cliente sem estar negativo? Fica mais desafiador. Quando eu posso gastar mais para trazer o mesmo cliente, isso abre uma oportunidade para eu me tornar mais conhecido, pagando mais mídia, pagando melhor os influencers, pagando melhor qualquer canal de aquisição que eu for ter. Então, essa é uma grande estratégia que a gente utilizou quando a gente criou os nossos modelos de SaaS High Ticket, tendo mais recurso para a gente adquirir clientes. E o que é mais importante dessa estratégia toda? É que hoje no Brasil, com um parcelamento, dá para diluir esse custo do meu cliente final. Então, ao invés dele pagar à vista esses 10 mil, ele não paga 10 mil à vista, ele paga 12 vezes de R$1.000, por exemplo. Então, isso faz com que o cliente consiga pagar no fluxo dele, mas ele vai ter que ter um limite no cartão de crédito, o que é uma objeção que muitos acham que é muito grande, mas na verdade é totalmente possível operar um modelo SaaS High Ticket com recebimento de 10, 15, 20, 30 mil em uma única assinatura. Isso é louco porque a gente consegue até mesmo adiantar essa receita para o próprio mês e operar num fluxo de caixa bem mais positivo do que se fosse uma única assinatura. Isso aqui é um pouco do mercado de SaaS, é um mercado de expansão, de crescimento, e agora com AI, muitas empresas estão começando agora criando seus próprios micro SaaS e começando a lançar isso no mercado. Para empresas que já são de alguma área, elas já têm uma noção de como é aquele mercado, elas têm uma vantagem competitiva enorme sobre quem está iniciando do zero. Porque já tem uma noção do público, pode até mesmo vender para quem já é cliente, pode até mesmo combar com o conhecimento que ela já tem testando outras ferramentas para poder criar um produto realmente bom e eficaz. Então isso é o mercado de SaaS, de software e suas formas de operar.